Oi, olá, como vai? Nós falamos na nossa última conversa sobre os comportamentos do depressivo e foram abordados então ali a questão da necessidade de controle, a pulsão, né, que vem para tentar controlar a vida, causada por uma ideia perfeccionista, uma ideia de que se pode realmente, fazendo tudo direitinho, né? Tudo perfeito, a gente pode obter os resultados que a gente quer. Então, levando em consideração todas as variáveis envolvidas no processo. Mas essas coisas, elas escapam ao racional. Nós somos seres emocionais. A razão na nossa vida é apenas um processo justificador. E eu prometo falar sobre isso, porque é extremamente interessante essa nossa condição, né, de seres movidos pelas emoções e racionais apenas para justificar as decisões emocionais que tomamos. Então, querer realmente o perfeito do imperfeito, o controle do incontrolável, é apenas pela nossa condição de seres emocionais. Mas enfim, quando isso acontece, como eu já disse, aparecem aí algumas outras coisas, como a insegurança, que nos faz ficar duvidando, porque desconfiados, já que a experiência ou as experiências anteriores, elas não foram como nós gostaríamos. Estávamos certos que seriam como nós gostaríamos, mas não foram. Então passamos a duvidar, a desconfiar, somos inseguros, juntamente com a ansiedade. E é justamente a ansiedade que nos faz agora necessário ampliar um pouco mais a sua condição no processo depressivo. Ansiedade inexplicável, né? Tá ali na lista, mas faz parte do ser humano a ansiedade. Ela pode até ser boa quando nos faz ir atrás, movimentar-nos. E é ruim quando nos paralisa. Então a ansiedade tem um grau, vamos dizer assim, ela varia entre movimentos que nos levam mais rápido para aquilo que desejamos e paralisia, que nos faz ficar esperando e sofrendo, porque não temos realmente outra alternativa. Não dá para antecipar o futuro em muitas situações. Então essa ansiedade, ela vai se juntar a um outro aspecto do comportamento depressivo, que é a sensação de impotência perante as escolhas. Nós já dissemos que todos nós escolhemos o tempo todo. Viver é escolher. Né? Somos porque escolhemos. Então, a condição de escolha faz parte da existência não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. A nossa situação é um pouco mais complicada do que a dos seres vivos, porque nós temos consciência, né? E nós, de uma certa forma, usamos da liberdade inexorável que temos para fazer essas escolhas e, enfim, né, como já dissemos, nos angustia, gostaríamos que não fôssemos tão livres assim, que soubéssemos a resposta, que tivéssemos na nossa condição tudo o que precisássemos para fazer escolhas perfeitas, né, melhores, mas não é. Então, no processo depressivo, essa situação de escolher fica muito mais complicada. Nos sentimos mesmo impotentes na hora de escolher. Então, isso faz com que a nossa crise existencial, porque a necessidade de escolher e não saber como escolher
nos causa essa crise. Ela nos faz realmente nos angustiarmos de forma muito mais intensa. Se já não bastasse no processo depressivo a angústia pela melhora da situação, porque de fato, né, alguns sabem, inclusive, que estão passando pelo processo de tristeza mais permanente. Pode ser até que não chame de depressão, mas sabe que não está boa a vida. E a gente quer que melhore. Então tudo isso ali somado com todas as outras situações, né, de vida já difíceis, né, a nossa oscilação entre um passado não bom, né, não bem vivido, não bom experimentado, entre depois um futuro incerto. Todas essas coisas nos causam muito medo. Medo. E o medo, como uma emoção básica, ela nos acompanha desde que nós nascemos. E ela tem uma função protetiva na vida, né? É o medo que nos protege. Tem um filminho muito interessante, um desenho chamado Divertidamente. Se você não assistiu, assista lá. Fala sobre as emoções básicas e o medo é uma delas. Então o medo, ele nos acompanha. Ele é tão comum que a gente nem se dá conta. Quando ele começa a sair da condição de proteção, começa a extrapolar a sua presença e nos torna, então, pessoas realmente mais impotentes, pessoas mais difíceis de fazer as coisas sem que fiquemos pensando o tempo todo no que aquilo vai dar. Então, isso nos paralisa mesmo, né? Juntamente com a ansiedade, esse medo de que coisas ruins possam acontecer sem que possa realmente acontecer, sem que, né, se realmente aconteça. Porque o medo, enquanto conteúdo de consciência também, ele se impõe e faz mesmo com que a gente fique num estado de paralisia, né, de insegurança, aí voltando tudo, veja como tudo é retroalimentado. Então, esse princípio de aumento, né, de um medo mais limitante na nossa vida, faz com que isso propicie o que nós chamamos de instalação de uma síndrome do pânico. Então, você já ouviu falar na síndrome do pânico. É algo muito doloroso de se sentir, de se ver sentindo na outra pessoa, porque é uma falta total de controle das nossas emoções. Fisicamente falando também é medonho, porque o nosso corpo responde de uma forma muito intensa. Taquicardia, suor frio, dor na fronte, né? Dor na nuca, até dor no peito mesmo, nos levando a pensar que algo muito mais ruim vai acontecer. E essa sensação vai aumentando, e a gente começa, sabe, a sentir a morte chegar. É uma sensação de morte, o pânico. Eu não estou aqui querendo alarmar, nem estou dizendo que todo depressivo vai passar por isso, ou vai chegar à síndrome do pânico. Mas todo aquele que tem a síndrome do pânico passou pela depressão ou está depressivo num grau mais elevado. Então, é preciso que a gente tome cuidado. Essas características que eu acabei de falar, elas são muito comuns, como todas as outras. Sentir ansiedade é comum, mesmo aquelas que nos paralisam. Sentir dificuldade para escolher também é natural na vida.
mesmo que ela não esteja relacionada por nós no momento como uma crise existencial, né? Essa sensação de impotência, quem não sentiu? Então isso tudo é normal. Faz mesmo com que pareça que as coisas estão só um pouco fora, né, daí da casinha, só estão um pouquinho aí desequilibrados, mas o fato é que não. O fato é que tudo isso tem a ver já com o nosso núcleo de insatisfação, de inconformação e revolta. Tem a ver com as nossas frustrações, e o estado de tristeza que vai nos acometendo. Então, isso vai fazendo com que nós sintamos mesmo esse medo que sai da sua condição protetiva, extrapola para uma condição limitante de vida, que não deixa a gente fazer quase nada, faz com que isso se junte com a insegurança, com a desconfiança. Então tudo vai se conectando, como eu já disse, são independentes, agindo por si, cada uma dessas emoções, mas também se relacionando com as outras, criando uma interdependência, muitas vezes fatal para o nosso equilíbrio, para a nossa condição emocional. Então, eu sei que para muitos de vocês isso parece um exagero, mas, como eu já tenho dito, eu acho que você já viu alguém assim, já passou por essa situação. É nessa condição que eu peço que você avalie isso, que você veja mesmo com um pouco mais de carinho que isso pode estar acontecendo. Não só com você, mas com alguém que você esteja aí, né, convivendo, já conheça. Tá bom? Então, fica para você mais uma vez esse convite para fazer essa reflexão, para pensar um pouco mais a respeito desses nossos comportamentos, muitas vezes tão corriqueiros, mas que estão nos levando aí a possíveis situações mais complicadas, mais difíceis de lidar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.